Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. Esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. E Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. E eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntos, se Deus assim o permitir, até às 23 horas. O nosso lema é o seguinte: dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, que nunca dorme, não tira férias, não descansa. Ele é que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Hoje já estamos caminhando para o dia 23 do 11, chegando aí ao final de mais um ano. E o fato de você estar aí me ouvindo e estarmos juntos é motivo de grande alegria, tanto para mim quanto para você. Enfrentamos a pandemia, estamos vivos, não porque merecemos, mas pela graça de Deus, e o Senhor tem nos conduzido até aqui. Não sei até quando, mas por enquanto estamos por aqui. A frase para começar o nosso Dormindo com Deus é: quando nós fazemos o que podemos, Deus fará o que não podemos. Quando nós fazemos o que podemos, Deus fará o que não podemos. Lucas 1:37 diz o seguinte: pois para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Lembrando que quando nós fazemos o que podemos, Deus fará o que não podemos. Muito bem, tenho um convite especial a você. Olha, estamos chegando a mais um final de mês. Você é o nosso convidado para estar conosco num dos nossos cultos às 18 horas e 30 minutos no domingo, nosso culto à noite, às 9 horas a nossa escola bíblica dominical, às 10h15 o nosso culto. Venha participar presencialmente e adorar ao nosso Deus. Também tem um convite: se você ainda não se batizou, no primeiro final de semana do mês de dezembro teremos batismo e você é o nosso convidado para estar conosco nesse primeiro final de semana de dezembro. Além da ceia do Senhor, nós vamos ter também batismo. Então você é o nosso convidado. Se você ainda não cumpriu esse sacramento, é hora de assim o fazê-lo. Muito bem, chegando então para que a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer na palavra de Deus. Deixe-me perguntar para introduzir a mensagem hoje: você, por acaso, já esteve no fundo do poço? Ou melhor, quando alguém fala assim: olha, estou no fundo do poço, qual é o seu entendimento de fundo do poço? Ou talvez você já esteve no fundo do poço. Cada um de nós temos tido experiências na vida muito diferentes. E nessas experiências da vida, muitas vezes podemos chegar ao fundo do poço. Impressionante que homens de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tiveram seus momentos difíceis, momentos de fundo do poço. José foi lançado numa prisão, fundo do poço, e ele chegou à situação complicada de ser prisioneiro injustamente. Jó chegou no momento de fundo do poço, onde ele perde tudo, e então ele diz o seguinte: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Também nós encontramos no Novo Testamento
algumas pessoas que chegaram no fundo do poço. Aquela mulher que foi pega em adultério estava no fundo do poço, porque ela ia ser apedrejada, ela iria ter a sua vida no final. Aquele homem no sepulcro, ou melhor, que vivia em sepulcro endemoniado, o qual o Senhor expulsou o demônio dele, ele vivia desgrenhado, descabelado, vivia com talvez corrente nos braços, porque tentaram acorrentá-lo, mas ninguém conseguia, e ele vivia nos sepulcros, e era o fundo do poço. Então, encontramos o apóstolo Paulo, que foi fustigado com vara, apanhou, ele sofreu naufrágio, foi momentos difíceis, e ele chegou ali no momento do fundo do poço. E hoje nós vamos olhar para Jeremias, capítulo de número 38. O livro de Jeremias nos fala da passagem em que Jeremias é colocado no fundo do poço. Quando a gente olha para Jeremias, capítulo de número 38, a partir do verso 1, eu não vou começar do verso 1, mas vou para o verso de número 4, que diz assim: então as autoridades disseram ao rei, este homem tem de ser morto, porque, dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade nas mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. E o rei Zedequias respondeu, eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, não havia água ali, apenas lama. Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna, quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou, ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. E Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, em um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias, põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilhas por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Encontramos aqui Jeremias, que era um profeta de Deus, profeta do Senhor. E por falar aquilo que Deus o ordenou que falasse, ele foi jogado numa cisterna, num poço o qual o texto diz que havia lama, e ele foi jogado ali. O nosso fundo de poço pode ser por dois motivos. O primeiro, muitas vezes, é o momento em que nós nos encontramos com o Senhor. Na minha vida cristã, tenho encontrado muitas pessoas que me dizem, pastor, eu aceitei Jesus, e eu me rendi ao Senhor Jesus e à autoridade do Senhor quando eu cheguei no fundo do poço. Eu não via mais saída para a minha vida, não via mais como
sair da situação que eu estava. Então eu clamei a Deus e o Senhor então entrou com a sua misericórdia. Talvez você esteja assim hoje, fundo do poço como resultado do pecado, do distanciamento de Deus. Fundo de poço, primeiro, pode chegar por estarmos andando erroneamente, erradamente, ou podemos estar andando afastado e longe do Senhor, e nós colhemos consequências de andarmos longe do Senhor. Chegamos a estar no fundo do poço. E pela infinita misericórdia, não porque nós merecemos, não porque você merece, Deus, então, o resgata do fundo do poço. Quantas pessoas, talvez você já ouviu o testemunho de que chegaram perante o Senhor no momento do fundo do poço. E Deus é especialista em nos resgatar do fundo do poço para a direção certa, exata, para a direção que Ele quer. Mas, no livro de Jeremias, o qual nós estamos olhando para ele hoje, não foi por uma atitude errada de Jeremias ou por um pecado de Jeremias que ele foi colocado na cisterna, onde havia lama. Ele foi colocado naquela cisterna por falar o que Deus havia colocado no seu coração. Se você olhar para o verso 1, vai descobrir no verso de número 2, ele dizendo assim: assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e render aos caldeus viverá. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: olha, gente, aquele que se render, esse vai viver, mas aquele que ficar na cidade, esse vai morrer. E ele disse: assim diz o Senhor. E por causa disso, então, os príncipes ali disseram que ele deveria ser morto, porque está dizendo palavras que desfalece as mãos. Na verdade, ele estava dizendo o que Deus mandou dizer. E aqui vem a primeira lição. Nós podemos chegar no fundo do poço tão somente por falar a verdade, por falar aquilo que Deus manda que nós venhamos a falar. Nós podemos chegar no fundo do poço por uma revelação de Deus, quando nós avisamos ou falamos para alguém a respeito daquilo que Deus mandou a gente falar e a pessoa não aceita. Você quer ver muito claramente? É com um filho, ou com um neto, ou com um sobrinho, quando a gente diz assim: Deus mandou dizer para você. E em vez de ele receber a palavra, ele menospreza, ele te despreza, ele então coloca você no fundo do poço. Ou ainda, quando alguém da família que você ama muito está indo para a direção completamente errada, e então você pega e fala da parte de Deus, mas ela não tem ouvidos e ela briga com você. Ela põe você na geladeira, deixa do lado, põe à parte. Veja que quando o Senhor coloca responsabilidade na nossa vida ou sobre a nossa vida de uma missão, nós precisamos cumprir, mesmo que ela nos leve ao fundo do poço. Jeremias não estava ao fundo do poço porque havia errado, porque havia pecado, porque havia falhado. Ele estava no fundo do poço, foi colocado numa cisterna, justamente por falar aquilo que Deus mandou que ele falasse. Muitas vezes, por sermos honestos, por fazermos a vontade de Deus, por seguir o caminho de Deus, por seguir a direção de Deus, por fazer aquilo que é certo, às vezes, desejam nos colocar no fundo do poço. Essa é a situação de Jeremias. E, querido, quando a gente olha e fala assim, bom, mas a coisa vai melhorar, nós descobrimos que o fundo do poço pode ser pior do que nós imaginamos.
Porque quando Jeremias é colocado no fundo desse poço, encontramos algo muito diferente, que é o seguinte: nós encontramos que ele é colocado ali e só há lama. Ou seja, não havia água potável para ele beber. Além de estar no fundo de um poço, a pior coisa que pode acontecer é não ter água para beber. Essa era a situação, porque só tinha lama. Imagine que quando ele desceu, talvez, ou ele andasse no fundo do poço, havia lama, não havia como beber água. Estava atolado, não andava nem para frente, nem para trás. E muitas vezes, quando nós fazemos a vontade de Deus, seguimos a direção de Deus, fazemos aquilo que é certo perante Deus, podemos ser lançados na cisterna barrenta, sem água. O pior não era estar no fundo do poço, o pior era estar no fundo do poço sem água, estar no barro. Porque você sabe que quando a água, pelo menos 3 dias você tem a mais de vida. E em 3 dias muita coisa pode acontecer. Mas quando você está no fundo do poço, no barro, você vai beber qual água? Aquele sentido de estar fechado, claustrofóbico, escuro, olhando para cima, não vendo saída, só uma claridade em cima e pisando na lama, no barro, sem poder beber água. Essa era a situação em que nós encontramos Jeremias. E por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus, porque ele estava seguindo a direção de Deus, porque ele estava falando da parte de Deus, porque ele era alguém que estava fazendo o que Deus mandou que ele fizesse. Talvez você esteja no fundo do poço por honrar, amar e ser direcionado pelo Senhor. Olha, eu quero te dizer que algumas vezes na minha vida ministerial eu fui colocado no fundo do poço. Já compartilhei isso, mas certa feita que eu fui convidado para fazer um casamento e eu perguntei quando é que será então o casamento no civil. Não, nós não vamos casar no civil. Eu disse, como assim? Não, nós não vamos casar no civil, porque senão eu vou perder a aposentadoria, pastor. Eram 2 viúvos. Eu disse, então eu não vou fazer o seu casamento, porque eu não faço ajuntamento. A pessoa ficou tão brava, e disse que nunca mais iria pisar na igreja, como de fato não pisou mais. Mas ficou bravo, me jogou no fundo do poço. Ao falar o que você tem que falar, ao fazer o que você tem que fazer, muitas vezes a coisa pode ficar muito difícil. Preste atenção, mãe que está me ouvindo, pai que está me ouvindo. Algumas verdades que você precisa dizer para o seu filho. Talvez ele jogue você no fundo do poço. Algumas verdades que você precisa dizer para o seu neto. Talvez ele te jogue no fundo do poço. Assim como Jeremias foi colocado. Mas, quando nós olhamos para a história de Jeremias, nós então encontramos algo especial, que embora ele foi jogado no fundo do poço, uma situação terrível, e todas as vezes que alguém tenta nos afundar, lembre disso, Deus nos levantará. Todas as vezes que Deus tenta nos afundar, Deus vai nos levantar. O texto diz que então, olha só, Ebed-Meleque, um etíope, não era um israelita, não era alguém da mesma nação, mas era um etíope eunuco da casa do rei,
que ficou sabendo da situação de Jeremias e foi falar com o rei, dizendo: olha, não é certo o que vocês fizeram com o profeta, não. Deus sempre levanta a gente para nos defender. Você não precisa se defender. Deus levanta. Quando a gente é colocado no poço por fazer a coisa que Deus mandou que nós fizéssemos, Deus manda pessoas para nos defender, nos levantar, nos apoiar, nos colocar para cima. E Ebed-Meleque falou com o rei e disse que era mal o que eles estiveram fazendo com o profeta. E então o rei disse: olha, leve 30 homens com você e tire da cisterna o profeta Jeremias. Todas as vezes que alguém tenta nos afundar, Deus sempre vai nos levantar e usará de pessoas que a gente não imagina, não pensa, nem sequer imaginamos que o Senhor pode levantar pessoas que faz algo tremendo. É o que aconteceu. O que aconteceu é justamente a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida de Jeremias. E o Senhor o coloca de novo, tirando do poço e o colocando no pátio da guarda. Ou seja, o Senhor tem uma nova etapa, uma nova vida para mim e para você. Creia no poder de Deus. Creia na atuação de Deus. Se você está no fundo do poço, por pecado, por consequência de erro, se você está no fundo do poço porque você não ouviu a voz de Deus, hoje é tempo. E Ele é especialista para nos resgatar do fundo do poço. Talvez você esteja morto nos seus delitos e pecados. E você acha que a sua vida não tem saída porque você está lá embaixo. Quero te dizer que a mão de Deus é maior. Deus é poderoso para alcançar você, tirar. Ou ainda você pode estar no fundo do poço. Foi demitido da empresa por ser honesto. Fundo do poço. Dá um sentido de impotência, de ser a pior pessoa do mundo. Mas olha, Deus é poderoso para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. O Senhor reserva pessoas que a gente não imagina para nos auxiliar, nos resgatar e nos colocar de pé. Não porque nós merecemos, mas porque Deus é gracioso e misericordioso para com a nossa vida. Qual é o teu fundo do poço hoje? Deus mandou trazer essa palavra para você, para que Ele te resgate de lá das entranhas. Olha, Jonas estava no fundo do poço. Você sabe que o Jonas estava no fundo do poço? Por não fazer a vontade de Deus. Jonas estava na barriga de um grande peixe. Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E então, depois de 3 dias, no fundo do poço, na barriga de um grande peixe, ele clamou e o Senhor ouviu a oração de Jonas. E o Senhor também ouve a minha e a sua oração. Seja qual for o teu fundo de poço hoje, Deus é poderoso para alcançar. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, tem misericórdia. Entra, ó Deus, com a sua providência.
Faz um milagre, ó Deus. Alcança esse, ó Deus, que está no fundo do poço por causa de erros, de pecados, de desacertos, de andar longe dos caminhos do Senhor. Mas também, ó Deus, resgata aquele que está abatido, sentindo-se vencido por fazer a tua vontade, por seguir o teu caminho, por dar a palavra que o Senhor mandou, por estar na direção que o Senhor ordenou. Espírito Santo, venha sobre essa mãe, esse pai, ó Deus, esses filhos que clamam pelos seus pais, em nome de Jesus, alcança esse que está no mais profundo abismo e traz, ó Deus, para uma nova esperança. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Talvez o Senhor também está colocando você para ouvir essa mensagem, porque ainda esta semana você vai compartilhar do fundo do poço para alguém em nome de Jesus. Quando alguém perto de você disser, estou no fundo do poço, você vai dizer assim, conheço uma história de fundo do poço. E você vai poder falar da palavra de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu dar uma luzinha aqui para aqueles que estão conosco hoje. Hoje a nossa irmã Rita, eu acho que ela correu tanto esse final de semana, 5 quilômetros, lá em Florianópolis no sábado, depois 12 no domingo, foi a primeira a chegar aqui no programa hoje. Então, você está com fome de pódio, hein, Rita? Que Deus te abençoe. Jean, aquele abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você possa, em nome do Senhor, ser cheia da presença de Deus. Também quero mandar aqui a Dona Lurdinha, aquele abraço, que Deus abençoe você, Dona Lurdinha. Mãezinha querida, Dona Roseli, um beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Minha tia lá de Souzas, que Deus abençoe, tia, senhora e toda a sua família. Manda um abraço para o tio, viu? Em nome do Senhor Jesus. Dona Luzia Camargo, Dona Luzia, domingo não cumprimentei a senhora, nem a Dona Heloísa, que está logo embaixo. Então um abraço para vocês. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Desci lá da Escola Bíblica Dominical com os jovens, já entrei para a bateria e acabei não falando com vocês. Perdão, mas um abraço carinhoso. Dona Vilma, Deus abençoe, lá de São Paulo. Dona Cacilda também, de São Paulo. Que espero que aí esteja uma noite quente, gostosa, como está aqui, viu? A Luciana Rocha, que Deus te abençoe, Luciana, em nome do Senhor Jesus. Viu? A tia Cida, tia Cida, tomamos um café logo de manhã hoje, na reunião de oração, logo cedinho. Então, que bom, viu? Em nome de Jesus. A Ada Martim da Silva está pedindo oração pela família, o cunhado que irá fazer uma cirurgia, o nome é Milton Kuchiki, e o filho Alexandre Gozzi, que tem crise por causa da diabetes. Muito bem. Muito bem, vamos estar orando então pelo seu Milton, que fez a cirurgia, e também pelo Alexandre. Muito bem, ela lá do Paraná. Muito bem. Vamos estar orando, sim, em nome de Jesus. Muito bem, aqui, Dona Heloísa, vamos estar orando, isso aí. Gente, também eu tenho um pedido especial pelo Joaquim, da nossa irmã Fia, que amanhã se submeterá a uma cirurgia. Então, por favor, esteja orando pelo Joaquim. Ele estará fazendo uma cirurgia, pondo proteção para a hérnia. Por favor, esteja lembrando do irmão Joaquim, da irmã Fia, esposo da irmã Fia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero clamar agora, ó Pai, lembrando do Milton, ó Pai, como foi o pedido aqui, que o Senhor estenda as suas mãos,
sobre a vida dele que está ali, ó Deus, no hospital. Também o Alexandre com aquela crise de diabetes, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a vida dele. Também pelo Joaquim, ó Deus, nós clamamos. Amanhã, que o Senhor conduza todas as coisas para que a cirurgia possa ser bem sucedida em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, também eu oro nesta hora pela vida do Felipe, ó Deus, filho do Robson, que o Senhor possa estar sobre ele, que ele possa ganhar peso e recuperar tudo aquilo que foi perdido, Senhor, em nome de Jesus. Também eu oro e clamo pelo pastor Fernando, Senhor, o superintendente do nosso distrito, que está com Covid. Ó Deus, que o Senhor visite-o agora em nome de Jesus, curando, fazendo milagre, tirando essa infecção dos seus pulmões, toda a pneumonia, Senhor, tira, como ele disse logo cedo, Pai, que a pneumonia tem tomado o seu pulmão. Em nome de Jesus, tira toda essa infecção de pulmão sobre a vida, ó Deus, do pastor Fernando. Ó Senhor, tem misericórdia. Nós clamamos e oramos, porque temos a certeza de que o Senhor nos ouve. Ó Deus, oramos pelos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais. Livra-os, ó Deus, em nome de Jesus. Livra a sua família, em nome de Jesus. Dá sabedoria ao nosso presidente, ó Deus, na direção do nosso país. Que o Espírito do Senhor, de sabedoria, possa estar sobre a vida dele, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, para a gente encerrar o nosso Dormindo com Deus, a nossa historinha é a verdadeira identidade. A verdadeira identidade. Chegou aqui, Andresa, Tainá dos Santos. Cuidado com fake. Esses negócios, internet não dá certo. Olha lá. Diz assim: uma águia pôs um ovo no ninho de uma galinha. Com o tempo, a galinha chocou os ovos e, juntamente com os pintinhos, nasceu o filhote da águia. Eles cresceram juntos e o filhote da água, embora diferente, fazia tudo o que o frango fazia. Ciscava, comia minhocas e etc. Certo dia, o filhote da águia viu uma águia voando bem alto e pensou: eu queria ser igual àquela águia e voar. Moral da história: você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Jesus, do Senhor nosso Deus. Tome posse disso. Chega de viver como a galinha ciscando. É hora de viver como a águia que você foi formado. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã, em nome de Jesus.